Bom dia a todos, todas e todes. Nós decidimos fazer um videozinho hoje para ficar diferente, né, nossa apresentação. É o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o entrelugar do discurso latino-americano, do Silviano Santiago, que é um ensaio e que está no livro Uma Literatura nos Trópicos. Mas antes de começarmos a falar deste ensaio do Silviano Santiago, nós gostaríamos de dizer, talvez não seja necessário, mas mesmo assim eu vou falar um pouquinho de pincelar assim sobre quem é Silviano Santiago. Então, Silviano Santiago, ele é mineiro de Formiga. Ele é autor de vários livros, já recebeu o prêmio Jabuti, já recebeu os da Academia Brasileira de Letras do Governo de Minas Gerais. Ele é contista, cronista, romancista e publicou alguns livros, como Anônimos e Liberdade, Estela Manhattan, O Falso Mentiroso, Uma Literatura nos Trópicos, que é o livro do qual nós extraímos foi retirado, na verdade, este ensaio que iremos logo mais discutir um pouco, e Nas Malhas da Letra. Eu particularmente conheci Liberdade nas Malhas da Letra. Os demais não tinham lido nada ainda, né? E Uma Literatura nos Trópicos, este é o primeiro ensaio, o primeiro capítulo que eu li desse outro livro dele, desse terceiro que eu não conhecia, desse outro que eu não conhecia. Vamos lá, né, a discussão do que é esse entrelugar não, entrelugar mesmo do discurso latino-americano de que tanto o Silviano Santiago vem fazer um ensaio pra gente, né? Então, eu fiz algumas anotações e eu vou discutindo e a gente vai, né, dialogando aqui. O Silviano Santiago, ele não só busca se basear nos estudos literários em esfera, ele vai além, ele vai em esferas mais estritas do conhecimento, né, alargando seus horizontes, e ele vai ali, ele tende para os estudos culturais, cujas ferramentas metodológicas buscam em pesquisas mais contemporâneas no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da história, no campo da geografia, da etnologia, para nos mostrar o que ele está falando quando ele diz desse entrelugar do discurso latino-americano. E aí ele vai se basear nisso aí para nos dar suporte para compreender, né, essa discussão que ele vem trazendo. E ele faz uma discussão transdisciplinar e de forma muito coerente, concisa, de forma que vai nos colocando ali no texto e nos orientando para que a gente compreenda de forma muito clara, muito didática o que ele está trazendo. E aí ele procura analisar, ele procura comparar, ele procura interpretar, e ele busca sempre soluções para problemas que não são tão novos assim, soluções para problemas que não são tão novos assim. São problemas que já existem há um certo tempo dentro do campo dos estudos culturais, da perspectiva dos estudos culturais e, por assim dizer, dos estudos literários, porque a gente sabe que uma coisa, né, passeia, transita, dialoga com a outra. E aí um exemplo é as dicotomias que ele traz, por exemplo, colonizador-colonizado, metrópole-colônia, europeu e latino-americano, que são alguns suportes que o Silviano traz, certo? E ele diz sempre que nesse par dicotômico, o primeiro está sempre em vantagem em relação ao segundo, ou seja, o colonizador está sempre em vantagem, né? Perdão, em vantagem em relação ao colonizado. O europeu está sempre em vantagem em relação ao latino-americano. Então, aquela questão do discurso de superioridade, né? De que existe, digamos assim, dentro do discurso que tem um povo superior ao outro, uma comunidade superior à outra. E nessa parte, eu vejo muito o Silviano Santiago dialogando com os estudos culturais, claro que é a discussão que ele traz, uma discussão muito contemporânea, mas também a discussão do Boaventura Souza, o discurso das ausências, um discurso que traz muitas ausências, né? A ausência de quem? Cadê o colonizado nessa história? Cadê o latino-americano nessa história?
né? Cadê a colônia nessa história? E nesse aqui eu vejo muito assim, em termos de Brasil, por exemplo. É, a gente ainda tem muitos resquícios do povo português. E o que que é o povo português se não o povo europeu, né? Quer seja na língua, quer seja na literatura. E logo mais eu vou falar sobre isso, mais especificamente na literatura, que é o que o Silviano vem criticar mesmo, né? Ele vem dizer, não, tá, não é desse jeito, tá muito divisão, a gente tá muito dando, né, ibope para aquele povo, quando a gente deveria estar falando de nós, nossa voz ali, né, presente. E aí, quando a gente vai estudar o Silviano Santiago, a gente se depara muito com que não é difícil a gente perceber que a gente tem que se debruçar sobre, nessa questão dos estudos literários, é, é, sobre acerca de correntes críticas bem contemporâneas, porque ele traz uma flutuação muito coerente entre todos os pós-estruturalistas, os derridianos dentro da desconstrução, a teoria pós-colonial, o marxismo. Então, assim, quando a gente vai estudar Silviano Santiago, a gente passa, né, a gente transita por todas essas por todos esses campos de estudo, porque o Silviano Santiago, ele, como, né, ele faz a flutuação, né, dessas diferentes perspectivas para buscar entender não só de uma forma, tipo o marxismo, né, não só de uma forma literária, mas de uma forma cultural também, como essas questões elas vêm sendo esboçadas, como elas vêm sendo, como esses discursos mesmo, né, vêm sendo colocados. E assim, o que Santiago vai dizer, né? Ele vai dizer que faz-se necessário uma inversão de valores. Para que isso, né? Para que essa inversão de valores? Para buscar uma literatura, né? Um discurso, um ponto de vista, um lugar, o entrelugar, né? O lugar próprio, latino-americano, que os latino-americanos precisam buscar seu lugar no mundo, da cultura também, mas da literatura também se faz necessário. E aprofundando questões, analisando microscopicamente, a gente vê que esse ensaio do Silviano Santiago, esse entrelugar seria o lugar da interação, que esses povos viriam interagir, viriam dialogar, né? No sentido bakhtiniano mesmo. E aí trazer para esses textos, para essa discussão de cultura, né, a miscigenação, que não é de um europeu, né? Mas do diferente, do novo, daqueles que ficaram excluídos, né? Daqueles que não estão, daqueles que estão à margem do discurso, né? Daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que foram colocados à beira mesmo, né? Na beirada, como se diz. E aí, desse que se é renascido. Então, ele vai dizer o quê? Que, por exemplo, dentro da literatura, é preciso parar de exaltar o colonizador, né? É hora do colonizado falar, é hora de dar voz, é hora de dar vez desse povo, dessas pessoas, desses povos, dessas pessoas se posicionarem. Porque textos que falem do colonizador, de que exaltem, de que colocam o colonizador como superior, a gente já tem demais. E até mesmo de discursos, né, que trazem